Oi, gente, bom dia, bom dia. Vamos iniciar nossa leitura hoje de segunda-feira do nosso livro Sua Palavra é Agora. Nós paramos aqui, no capítulo 14 e a gente vai continuar. Todo o ministério de Jesus gira em torno desse ofício, sumo sacerdotal. Como sumo sacerdote, ele levou seu sangue para o lugar santíssimo. Como sumo sacerdote, ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é o sumo sacerdote mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pedro disse: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos, no capítulo 4, no versículo 12. Jesus é o único caminho, a presença do Pai, sem condenação. É de se surpreender que a igreja primitiva fosse chamada de o caminho. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo seus discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso está em Atos 19, no versículo 9. Então não é apenas o sumo sacerdote, Senhor, o mediador, mas no momento em que a pessoa aceita Cristo, ele não é apenas o sumo sacerdote, Senhor, mas o mediador. Mas no momento em que a pessoa aceita Cristo, ele, Cristo, torna-se o intercessor sacerdotal. Ele sempre vive para interceder pelo crente. Que ministério, que serviço. Ele não tem como tirar férias, não tem oportunidade de se afastar por um momento. Ninguém mais pode agir como sumo sacerdote mediador e intercessor. Mas ele tem outro ministério importante, o de ser advogado. Quando o crente é tentado e Satanás ganha domínio sobre ele, o crente clama em agonia por misericórdia e Cristo sussurra: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Então ele culmina ao dizer: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não peques. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus não quer que nós pecamos. O pecado faz mal para a gente, nos afasta de Deus. Não, Deus não vai se afastar de nós, mas nós que acabamos nos afastando de Deus por achar que por pecar a gente não é digno de estar na presença dele. E olha que lindo que Jesus falou: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe quando vem aquele sentimento de condenação, quando você acha que está desagradando a Deus e que não é digno de estar na presença dele? Jesus está intercedendo por você e falando: filhinhos, não peque. Mas se você pecar, se por acaso você cair, eu continuo com você e eu continuo intercedendo por você diante do Pai. Nenhuma condenação há para aquele que crê, para aquele que está em Cristo. Continuando, ele é justo, por isso pode entrar na presença do Pai quando nós perdermos o sentimento de justiça por nossas más ações. Como nosso advogado, ele restaura o nosso senso de justiça. Ele é o Senhor e cabeça da igreja. Davi profetizou a respeito dele em Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Tem muita gente que fala e nada me faltará, mas na verdade a tradução verdadeira é de nada terei falta. Porque se a gente tiver essa consciência que nós temos tudo em Jesus, ele morreu na cruz e ele pagou por todos os seus pecados, levou consigo todas as suas enfermidades e nos libertou das garras do inimigo. Então nós temos tudo nele, a provisão, nós temos a saúde, a cura, nós temos tudo, absolutamente tudo. E se nós temos tudo, não nos falta nada. Ele é o cuidador, amado e noivo do corpo. Ele é o primogênito dentre os mortos, o cabeça de todos os principados e poderes. Ele é o Senhor ressurreto, assentado à direita do Pai.
Acompanhe-me por toda a Epístola de Hebreus e você encontrará a contínua revelação dessas diferentes frases dos seus sumos ministérios sacerdotais. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus 4,14. O que é a nossa confissão? É a nossa redenção, nossa união com o Pai em Cristo, nossa vitória sobre as circunstâncias, sobre os demônios e sobre as enfermidades, e sobre a nossa independência da lei natural em Cristo. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele passou por tudo para que ele pudesse interceder por nós. Então, quando o inimigo te acusa, quando acontece qualquer coisa que você se sente indigno, que você se sente culpado, a gente tem que ter essa consciência que Jesus está intercedendo por nós e falando: Pai, eu passei por isso, eu sei o que ele está passando. E Deus tem misericórdia de nós e nos olha como se ele estivesse olhando para Cristo. E isso é a coisa mais linda que a gente pode conhecer. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de cada necessidade. A palavra confiança significa liberdade de expressão. Na antiga versão sirádica do Novo Testamento, há uma referência marginal que registra com a face descoberta. Nós entramos sem nenhum senso de culpa ou pecado, como uma criança se aproximaria dos pais terrenos. É verdade, né? Quando a gente se machuca, quem que a gente vai procurar? Nosso pai, nossa mãe. E a gente vai correndo para encontrar o consolo, encontrar a tranquilidade que os nossos pais nos passam, né? E é assim que Jesus quer que a gente também se comporte quando a gente se machuca. Quando a gente cair em pecado, quando a gente cometer um erro, fazer qualquer coisa que não tá na vontade de Deus, não é para você... Ai, meu Deus, e agora? Será que Deus está bravo comigo? Será que eu não sou mais digno de estar na presença dele? Não. Ele simplesmente está de braços abertos, esperando que você corra para os braços dele para ser curado, para encontrar conforto, para encontrar paz, para perceber que mesmo tendo caído, mesmo tendo se machucado, ele continua ali, cuidando de você, confortando o seu coração em qualquer situação que você passar. Continuando. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. Hebreus 5:1. E tem habilidades. Jesus não teve debilidades. Ele não teve nada a não ser o que assumiu por nós. Ele não procedeu da linhagem de Levi. Ele não ingressou no sacerdócio por nascimento. Ele é o sacerdote segundo a ordem da parte de Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ele é o sumo sacerdote, o fiador de uma nova aliança, por ele liderada. Ele foi o sacrifício da aliança. Seu sangue foi o sangue da aliança. Sua vida foi a vida da aliança, agora que é garantida por ela. Toda a Escritura Sagrada, de Mateus a Apocalipse, apoia-se no próprio Senhor Jesus. Seu próprio trono é o apoio de toda a palavra. Assim como Deus se tornou a garantia da aliança abraâmica, Jesus é agora a garantia dessa nova aliança. E ele pode ser porque ele permanece para sempre. Seu sacerdócio é imutável. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Eu penso não existir expressão mais doce em toda a revelação do que esta. Considere-o em toda a sua graça e beleza e em seu amor transbordante. É esse o sumo sacerdote que precisávamos. Nós somos uma nova criação. Estamos no amado. Somos as coisas mais doces, mais bonitas que o Pai tem. Somos membros do seu próprio corpo. Cristo diz no versículo 27, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ele se fez pecado por nós.
Ele fez um único sacrifício pelos pecados, para sempre, e depois se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Você ter consciência do que significa quando é dito que ele se assentou, significa que a sua redenção é algo que foi completado. Você está curado. Você está tão bem como Jesus está, na mente do Pai. Você é um completo vencedor. Pobreza, escassez, necessidade são coisas do passado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento de cada necessidade. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Jesus demonstrou isso com a sua caminhada terrena. Ele alimentou multidões. Ele deu aos seus discípulos aquela grande quantidade de peixe. Ele transformou água em vinho. Ele curou o enfermo e atendeu a necessidade do homem. Esse é o meu Senhor. Ele é o mediador da nova aliança. Ele permanece entre a humanidade e o Pai com as mãos perfuradas, o lado ferido e a cicatriz dos seus espinhos na testa. Ele é o mediador. Você acha que ele recusará qualquer que vier ao Pai? Nunca. Todo aquele não salvo tem um direito legal à vida eterna. Jesus assume a sua parte e responde por quem disser: Deus, eu recebo o teu Filho como meu Senhor e o confesso como meu Salvador e o confesso como meu Senhor. O ministério sumo sacerdotal de Jesus satisfaz toda a necessidade do cristão, a partir do momento em que ele é conduzido à presença do Pai no ponto final da vida. E, gente, confissão para salvação, antes eu achava que era só abrir a boca e falar: Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. E tem muitas pessoas que fazem essa oração sem ter consciência do que realmente está falando, né? E eu posso dizer por mim mesmo, porque uma vez eu fui pra igreja, eu não tinha conhecimento de nada ainda não li a Bíblia. E quando o pastor falou assim: você hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Então levanta da sua cadeira que a gente vai orar por você. E aí eu vi várias pessoas fazendo isso e eu simplesmente me levantei e eu aceitei Jesus sem ter nem ideia do que eu estava fazendo. Então, para muitas pessoas ali na igreja, naquele momento, eles estavam comemorando, achando que eu estava sendo salva, porém eu não estava, porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. E tem muitas pessoas que agem dessa maneira, por impulso, ou porque tem muita gente fazendo, ou por se sentir pressionado a fazer, quando na verdade, confessar Jesus é acreditar que Ele morreu na cruz por você. É reconhecer que você não pode se salvar sozinho. É reconhecer que você é falho, que você não consegue se transformar sozinho, que você não consegue vencer as tentações sozinho e que você precisa de ajuda. E essa ajuda vem de quem? De Jesus. Então é você reconhecer e falar: Jesus, eu não consigo sozinho. Eu já tentei de todas as formas e eu não consegui. Então eu entrego a minha vida e eu confio que o Senhor me ajudará, que é o Senhor que entrará no meu coração através do Espírito Santo e que transformará a minha vida, que renovará a minha mente de dentro para fora, sempre de dentro para fora. Sabe essas pessoas que são irrepreensíveis, que são as santas, que estão na igreja todos os dias, todos os domingos, que fazem o bem para todo mundo, mas que lá dentro tem maldade, que lá dentro se acha o santo, que não acha que tem erros, que não precisa ser corrigido, que não precisa ser transformado, porque ele mesmo consegue fazer isso. Essas pessoas não são salvas. Essas pessoas que apontam o dedo para o outro e vê só o pecado no outro e não ajuda essa pessoa, falando: olha, mesmo que você esteja vivendo assim hoje, você pode ser transformado. E não é você, é Jesus que vai entrar na sua vida e Ele vai transformar a tua vida através do Espírito Santo. Tem muita gente que se considera o santo. Eu sou salva porque eu faço as coisas certas. Eu sou salva porque eu sirvo na igreja. Eu sou salva porque eu ajudo os pobres. Mas nada disso torna uma pessoa salva, a não ser confessar que você é pecador e que você precisa de Jesus para ser transformado.
que você precisa dele para ser salvo, que você precisa dele para ser renovado, tanto na mente, quanto no seu corpo, quanto no seu coração. E aí sim, você é salvo. E aí sim, você pode descansar em Jesus, descansar sabendo que nada vai te tirar das mãos dele, que nada é capaz de fazer com que você perca a sua salvação, porque ninguém perde salvação, ninguém perde algo por vontade. A única forma de você não ser salvo é você renunciar a sua fé em Jesus. Capítulo 15. Nenhuma palavra torpe. Esse capítulo é muito bom, gente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E a gente acha que essas palavras torpes é o quê? Palavras que ofendem, palavrões, palavras feias que machucam os outros. Mas escuta isso. Esse texto é uma ordem testativa, direta a todo crente. A palavra torpe que sai da boca não significa apenas bisbilhotices, queixas, murmúrio, rabugices, xingamentos e outros usos inadequados da língua, mas significa a linguagem não edificante, inútil, que não edifica. Nossas palavras devem ministrar graças ao ouvinte. Nossas palavras precisam ministrar até o nosso próprio coração ao ouvi-las faladas. É por isso que devemos dizer o que Deus diz sobre cada detalhe da nossa vida. Sua linguagem é torpe quando você diz: eu tenho de estar doente todos os dias. Em Isaías 33:24, encontramos um padrão bíblico para a conversa correta de um filho de Deus. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. A sua linguagem é torpe quando você diz: Deus está retendo alguma coisa de mim. Em Salmos 84, no versículo 11, lemos a promessa: o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Quando a palavra de Deus habita em você, você dirá esta palavra. Novamente, Jesus ensinou: a boca fala o que o coração está cheio. O que está no coração virá à boca. E é por isso que você deve estar nutrido com a palavra de Deus e tê-la no coração. E então ela será a primeira a vir a cada situação. Gente, isso é demais. Porque assim, se você conhece a verdade, se você conhece aquilo que Jesus fala sobre você, que você é curado, que você é salvo, que você é perdoado, que você é redimido, sabe? Se você alinha o seu coração com essas verdades, conhecendo todas as verdades que Jesus fala sobre você, você vai encher o seu coração dessa verdade e em qualquer situação que você passar, você vai declarar essas palavras. E é isso que vai acontecer na tua vida, sabe? Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil hoje, em qualquer área, seja financeira, seja na sua família, nos seus relacionamentos, na sua saúde, se você usar as verdades bíblicas para declarar aquilo que Jesus já falou sobre você, toda essa situação vai mudar. Toda a realidade, toda essa verdade vai tornar realidade na sua vida. Então, por exemplo, se você estiver passando por uma situação difícil hoje, financeira, você estiver na escassez e você começar a declarar: eu sou próspero, Jesus, ele supriu todas as minhas necessidades, ele é o Deus que provê na minha vida. Se você continuar falando isso, declarando, porque é verdade, isso vai se tornar realidade na sua vida. Então você precisa estar alinhado à verdade. E como que você faz isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem tudo. Toda a verdade está aqui, ó. Todas as promessas de Deus para você está escrita aqui. Peça sabedoria, peça entendimento para o Espírito Santo e ele vai te mostrar. E assim, no começo é difícil entender. No começo, quando você ainda não sabe de nada, quando você não tem entendimento de nada, vai ser um pouco mais cansativo para você fazer, mas não desista. Eu peguei a Bíblia para ler, eu não entendia nada, não entendia quase nada. Eu lia Provérbios, eu lia Salmos, que são os que as pessoas mais leem, né? E eu não entendia quase nada. E aí eu tinha que ficar perguntando direto pro pastor da congregação que eu ia, até que chegou uma hora que eu falei, em meu momento com Deus, eu falei: Espírito Santo, eu preciso
da tua ajuda. Eu preciso de entendimento. Como que eu vou entender se eu ficar precisando incomodar as pessoas o tempo todo, pedir ajuda o tempo todo, sendo que eu tenho a fonte, que é o Senhor? Então me dá entendimento da palavra, me fala, me revela o que o Senhor quer falar para mim. E nesse tempo, fazendo isso, todos os dias, Ele foi me dando entendimento. E aí eu comecei a entender. É claro que não dá para entender tudo. Às vezes uma palavra vai ter um significado diferente a cada vez que você for ler. Então é um renovar de mente. A palavra, ela é viva e eficaz. É um alimento diário que ela vai te trazer essa renovação de mente todos os dias que você lê. Você precisa alimentar o seu espírito. E você alimenta o seu espírito através da palavra. Assim como a tua carne necessita de alimento, o teu espírito também necessita. Ler a Bíblia é questão de sobrevivência. Em Provérbios, lá está escrito como que você faz para adquirir a sabedoria divina. Se você busca a sabedoria direta da palavra, que é a própria sabedoria, Deus encherá o teu coração de sabedoria, de conhecimento. E isso é muito importante para que você possa tomar decisões certas, para que você não caia em armadilhas, para que você não caia em maus negócios, para que você não entre em círculos de pessoas que querem o teu mal. É questão de sobrevivência mesmo. Quando se trata de palavras, a ordem que você recebe é falar como quem transmite a palavra de Deus. Se você fala com quem transmite a palavra de Deus, dirá: o Senhor livrou-me de todos os meus temores. O Senhor me libertou de todas as tribulações. E os olhos do Senhor voltaram-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Por outro lado, se você fala com quem transmite a palavra de Satanás, dirá: Deus está muito longe, ele não me ouve. Mas se você fala com quem transmite a palavra de Deus, dirá: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Se você fala com quem transmite a palavra de Satanás, dirá: eu oro pela salvação da minha família, mas não adianta nada. Mas Jesus prometeu ao cristão cheio do Espírito que, naquela hora, o Espírito ensinará o que deverão dizer. Quando o Espírito inspira as suas palavras, ele fará que você faça confissões da palavra de cura, felicidade e saúde, em vez de enfermidade, pecado e sofrimento. Quando o Espírito Santo concede a você as palavras para falar, ele o compelirá a confessar abundância, prosperidade, poder, em vez de desânimo, desespero e doença. Quando o Espírito Santo tem o controle das suas palavras, ele o capacitará a dizer com autoridade: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselham-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Se a palavra de Deus habita ricamente em seu coração, você encorajará as pessoas e não as desanimará. Se a sua palavra habita ricamente em você, você a dirá no momento oportuno. Quando você conhece a palavra de Deus, ela mesma vai vir no seu coração quando você passar por qualquer momento. Seja feliz, seja triste. Por exemplo, teve um momento que eu estava muito preocupada com as coisas que eu tinha que fazer, muita coisa para fazer e eu não estava dando conta. E eu comecei a ficar preocupada. E olha a palavra que veio no meu coração: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe das necessidades e Ele que vai suprir. Então, quando eu lembrei dessa passagem, aquilo me trouxe paz, me consolou, sabe? E isso é o Espírito Santo falando com você. Quando você lê a Bíblia, você facilita também para que você fique mais sensível para ouvir a voz de Deus. E aí você vai pensar: nossa, olha, eu lembrei disso aqui. Veio uma lembrança na minha cabeça. Mas na verdade é o Espírito Santo falando com você. Quando você tem conhecimento do que a palavra de Deus diz, é muito mais fácil para você tomar consciência do que Deus tem para você. E o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você leu. Em cada momento que você passar, que você precisar de uma palavra de conforto, aquela palavra vai vir no teu coração. Por isso que é importante que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará da condenação, do julgamento, da culpa, do medo, da ansiedade. Tudo que você precisa está em Jesus. E você conhece
essas coisas a partir da palavra. Quando a palavra reside em você ricamente, você falará a palavra diante de todas as situações. Leon Reis, da Austrália, disse: é muito difícil e quase impossível acreditar no que Deus é para você se você continuamente falar sobre as coisas que estão contra você. Duas declarações mais poderosas são: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso está lá em Provérbios, olha só. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto do lábio o satisfaz. Assim, vemos o poder tremendo na palavra que pronunciamos. A nossa língua determina vida ou morte, cura ou doença, vitória ou derrota. Isso é muito forte, gente. Nossa palavra enche-nos da mesma forma que a comida que comemos. Mas as pessoas estão doentes por causa das palavras que falam, do que por causa dos alimentos que comem. Alguém disse: as úlceras estomacais não são causadas pelo que você come, mas pelo que está comendo você. O que diremos? O que você diz? Você diz que Deus é por você? Você declara as promessas de Deus? Sua palavra concorda com a palavra de Deus? A Bíblia é rica em promessas para você. As palavras de Deus para abençoar a sua vida. Isso é o que Deus diz. Mas o que você diz? Por que não começar hoje a dizer o que Deus diz? Concordar com a palavra de Deus e declarar com seus lábios as promessas poderosas de Deus para você. Então, se você é uma pessoa que fala: eu sou fraco, nada do que eu faço dá certo, as pessoas não me valorizam, eu sou um pobre coitado, sabe? Todas essas coisas que você tá falando não condiz com as palavras que Deus diz sobre você. Quando você fala: eu tô doente, eu não prospero em nada, a minha saúde vai de mal a pior. Quando você declara essas coisas ruins, você está indo contra a palavra de Deus, que diz que você é forte, que você é criativo, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Está indo contra. Se você declara que você está doente, você está louvando ao inimigo que coloca a doença em você. Mas se você diz: não, eu sou curada, eu tenho a cura em mim porque Jesus já me curou, você está indo de acordo com a palavra de Deus que diz que você realmente é curado. E nossa palavra, como diz lá em Provérbios, a nossa palavra tem poder para nos dar vida ou nos dar morte, para matar o nosso corpo ou nos vivificar. Então, você deve escolher quais são as palavras que você vai professar, quais são as palavras que você vai falar, quais são as coisas que você vai declarar. Vai declarar bênção sobre a sua vida, falando aquilo que Jesus já fala sobre você, ou vai continuar declarando a morte, deixando com que o inimigo coloque pensamentos de desânimo, de mentira. O inimigo é o pai da mentira. E ele vai fazer de tudo para que você acredite nessas mentiras. Que você não é capaz de fazer as coisas que você tem planejado, que você é fraco, que você não dorme bem, que você não faz nada de importante, que a tua vida às vezes nem faz sentido. Todos esses pensamentos não vêm de Deus. Todo pensamento que te traz peso, que te traz condenação, que te traz medo, que te traz ansiedade, não vem de Deus. Não vem. E você não precisa aceitar. Quando vier esses pensamentos, não precisa você, não vou pensar, não. Comece a declarar aquilo que Deus fala sobre você. Se o medo vier, comece a declarar. Tem um versículo que fala sobre medo, quer dizer, tem vários. E, o inimigo, ele coloca pensamentos de medo sobre nós. E Jesus já nos preparou para isso, falando: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não temes e nem se desanime, porque eu sou o seu Deus e eu estou contigo. E você pode usar esses versículos quando vier esse sentimento de medo, de ansiedade. Tem uma palavra para todos os momentos, para todas as situações que você estiver passando, você vai encontrar aqui para te acalmar. Você só precisa conhecer. E se você tem dificuldade de ler, te dá sono, também tem bíblias online, né? Tem várias versões da Bíblia que você pode até comparar o texto, né? Porque tem texto que tá um pouco mais claro, outro já fica meio confuso. Então, tem a Bíblia NVI, que é a versão mais fácil de entendimento. Então, hoje ficou muito mais fácil para ler e entender a Bíblia, porque tem versões com a linguagem mais fácil de entender. E aí você pode baixar a Bíblia online, também dá para escutar. Então, não tem desculpa. A palavra tá aí disponível para as pessoas conhecer a verdade.
e ser liberto pela verdade. Tem países que são proibidos, né? Que não podem mais ler a Bíblia, que não podem congregar, que não podem nem orar. E a gente ainda tem essa liberdade. Então vamos aproveitar. Vamos usar esse tempo que a gente tem pra gente conhecer quem a gente é em Cristo. Quanto mais a gente conhece quem a gente é, menos a gente vai ser atingido ou abalado pelas coisas exteriores. A gente vai ser menos ofendido quando as pessoas apontarem pra gente e falar: ah, você é isso. Mas você sabe quem você é e você sabe quem você não é. E você não vai aceitar que aquilo entre no teu coração. Sabe quando a gente fala, eu me importo com o que as pessoas falam de mim? Você tá importando aquele pensamento da pessoa pra dentro de você. Que muitas vezes não é quem você é. Mas que você não sabe. Por você não saber quem você é em Cristo, você aceita aquilo que a pessoa tá falando como uma verdade. Então, conheça quem você é em Cristo. E você não vai mais ficar confundido, você não vai mais ter essa confusão. Você não vai aceitar opiniões ou comentários maldosos das outras pessoas, porque você sabe quem você é. E é isso, gente. A gente vai parar aqui no capítulo 16 e a gente volta amanhã. Vou encerrar aqui a live. Tenham todos um ótimo dia. Que vocês possam conhecer a verdade, possam conhecer quem vocês são em Cristo e encontrar a paz, o consolo que vocês precisam nele, tá? Um beijo e até amanhã.